Vamos intitular esta mensagem como prova de amor. E está escrita no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11. Lázaro tinha duas irmãs, uma chamada Marta e a outra chamada Maria. Conta a Bíblia Sagrada que Jesus os amava. Certo dia, Lázaro adoece gravemente e por isso suas irmãs mandaram encontrar Jesus para que viesse vê-lo. Elas sabiam que o mestre podia curá-lo. Quando encontraram Jesus, ele disse que aquela doença não era para a morte e por isso retornaram. Mas Jesus ainda ficou 2 dias. João capítulo 11, versículo 4 até o 6. Apesar de Jesus afirmar que aquela doença não era para a morte, após 2 dias Lázaro morre. E ele anuncia esse ocorrido aos seus discípulos, avisando que deveriam retornar à Judéia. E isso era um perigo. No capítulo 11, versículo 20, diz que antes de entrar em Betânia, Marta fica sabendo que Jesus já estava voltando e vai a seu encontro. Marta inicia um diálogo com Jesus, confessando saber que se Jesus tivesse ali, o seu irmão Lázaro não teria morrido. Mas que agora também ela sabia que tudo que ele pedisse a Deus, receberia. Então Jesus revela que Lázaro ressuscitaria. Só que Marta pensa que seria no último dia, no dia da ressurreição. Jesus insiste e afirma ser ele a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Marta então faz outra declaração, talvez a mais importante de todas, a mais importante da sua fé. Ela afirma crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Marta testifica em palavras e obras a sua fé e fidelidade a Cristo. As suas declarações não são de acusações a Cristo, mas são de confiança. Ela demonstra que mesmo diante dessa perda, continuava crendo no Filho de Deus. Tendo dito isso, Jesus manda chamar Maria. E ela vai e chama a Maria secretamente. Talvez porque ela já sabia que os judeus queriam matar Jesus. Por isso a sua prudência em chamar sua irmã. João capítulo 11, versículo 28. Enquanto Marta era uma mulher madura, responsável, Maria era o oposto, era muito emotiva e impulsiva. Por isso que quando ela soube que Jesus a estava chamando, imediatamente e com pressa foi ao encontro do mestre. João capítulo 11, versículo 29. O seu impulso chamou a atenção dos que estavam consolando. Por isso, eles seguiram-na, pensando que ela estava indo ao sepulcro chorar pelo morto. Maria sai e quando vê Jesus, ela se lança aos pés dele e chorando faz a mesma declaração que a sua irmã fez, dizendo assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, versículo 32. Porém, a reação de Jesus foi diferente em relação a Marta. Ao ver Maria chorando e com ela todos os outros presentes, a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele se comoveu profundamente em seu espírito. Só que ele não inicia um diálogo com Maria como fez com Marta. Antes, ele escuta as murmurações daqueles que perguntavam entre si se ele não podia ter impedido a morte daquele a quem ele tanto amava. Todos sabiam que Jesus amava aquela família em especial, Lázaro. João capítulo 11, versículo 38. Também diz que Jesus novamente se comove muito em si mesmo. Porém, ele vai até a sepultura, manda retirar a pedra. Marta, sem entender o que Jesus estava fazendo, diz para ele
Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Aí Jesus vira para ela e lhe pergunta: não disse a ti que se creres verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. Eu acredito que nesse momento todos estavam atônitos, tentando entender o porquê daquela ordem tão inusitada. Entretanto, a autoridade de Jesus era inquestionável e por isso fizeram exatamente como o mestre mandou. Jesus levanta os olhos para o alto e, falando com o Pai, agradece, porque ele sempre ouve a voz do seu filho. E ele também diz que ele estava fazendo tudo aquilo para que crescem que Deus o havia enviado. Tendo dito essas coisas, com uma voz forte, Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E saiu o que havia morrido, e Jesus manda o desatarem. Veja bem, é nítido o cuidado, o zelo, o carinho de Jesus em relação a esses irmãos, né? Mas isso não impediu que eles fossem provados, não. A Bíblia diz que nós não somos provados além da medida que nós possamos suportar. Jesus conhecia a fé convicta daquelas irmãs, tanto em palavras como também em obras. E por isso foram escolhidas por Deus para uma grande missão. A demonstração de fé daquelas duas irmãs moveu o coração de Jesus e serviu, sabe de quê? De exemplo para toda a aldeia, e também a notícia correu em outras cidades, alcançando muitas vidas para o reino de Deus. Analisemos os fatos. Ela chama o mestre antes da morte do irmão. Elas permanecem ao lado de Cristo mesmo depois da morte de seu irmão. Elas continuam ao lado de Cristo na ressurreição do seu irmão e em nenhum momento blasfemaram. Também não reclamaram. Nadinha, não reclamaram do tempo de Jesus. Pelo contrário, as suas falas, elas foram confissões de que ele era o Cristo e que tudo ele podia fazer se ele tivesse presente. Só que naquele dia elas tiveram uma lição muito maior, que Jesus era a própria ressurreição e a vida. E todo aquele que cresce nele, mesmo que estivesse morto, viveria. Nós precisamos entender que existem necessidades em nossas vidas que, mesmo parecendo assim impossível aos nossos olhos, ainda que não peçamos a Deus, Ele faz no tempo que Ele quer, porque Ele sabe a hora certa, Ele sabe o lugar certo para realizar o seu milagre, Ele sabe como alcançar vidas para o seu reino. Exercite a sua fé na obediência à palavra de Deus. Confie nele, sabendo que Ele sempre faz o que é melhor para nós e também, principalmente, para a glória do seu nome. Amém? Até outro dia.